prazer estar aqui com vocês de novo. E para começar essa prosa, eu quero convidar vocês para ficar em pé, porque chega esse horário, vai dando uma preguicinha. Então, quero convidar vocês para dar uma espreguiçada. Vamos lá, todo mundo em pé. Vocês já ouviram a história da Chapeuzinho Verde? Não? Não conhecem Chapeuzinho Verde, apesar de eu estar de vermelho? Então, eu sou gaúcha, já deve ter dado para anotar, né? Lá no sul existe a Chapeuzinho Verde, prima da Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, vou pedir para que você se vire para o colega do lado, tá? E vocês vão escolher quem vai atacar e quem vai defender, para a gente fazer um exercício cerebral aqui, tá? Então, toda vez que eu falar a palavra verde, um ataca e o outro defende. Como é que vai ser? Você pode me ajudar? Então, olha como é que vai ser, gente. Então, eu vou te atacar primeiro, tá? Era uma vez a Chapeuzinho Verde. Tá? Você vai tentar se defender, agora que você já sabe, né? Então, era uma vez a Chapeuzinho Verde. Isso, você foge. Quando eu falar troca, Chapeuzinho Verde, você me bate. E eu vou tentar defender, tá bom? Então, vou contar uma história, ao longo da história, escolham quem ataca primeiro e quem defende, ok? Pode ser assim? Tem alguém sem par aí? Foi? Pode voltar, obrigada. Então, vamos lá. Era uma vez a Chapeuzinho Verde. Chapeuzinho Verde tinha uma prima, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo e Chapeuzinho Azul. Uma bela tarde, ela decidiu visitar a vovozinha, que morava numa grande floresta verde. Colocou um vestido belíssimo, com fitas azuis, fitas amarelas e fitas roxas. Colocou um lindo sapato verde e recheou uma cesta. Agora a gente vai trocar, tá? Quem estava atacando agora defende. Nessa cesta, ela colocou bananas amarelas, pimentões vermelhos, pimentões verdes e pimentões azuis. Colocou um saco de ervilhas verdes também. Chegando na casa da vovozinha, olhou no fundo dos seus olhos verdes e disse: vovozinha, minha querida, vamos contemplar essa grande floresta verde tomando uma sopa de ervilhas verdes. E era isso, pessoal. Muito bem. Todo mundo acordado agora. Deu até calor, né? Muito bem. Gente, agora que está todo mundo acordado, eu preparei esse conteúdo para vocês com bastante carinho, com bastante atenção. E tudo que eu trago aqui, gente, tem muita cientificidade. Não tem achômetro, mas muita ciência por trás e muita prática. Isso aqui é o que determina o meu trabalho de consultoria junto com os meus clientes, que são médicos, assim como vocês. Então, eu trago o diagnóstico, a estruturação e o planejamento de vendas. Como é que vocês podem sair daqui aplicando essas estratégias amanhã mesmo? Ou na segunda-feira, tudo bem, pode ser na segunda-feira, mas todo o conteúdo altamente aplicável. Começo, então, esse conteúdo trazendo um conto do ano de 1865, para ser mais precisa, de Lewis Carroll. E a Rainha Vermelha, ou a Rainha de Copas, se falou tanto em jogo de xadrez hoje, trago um baralhinho agora para nós. E a Rainha Vermelha era muito perspicaz
E ela tem uma frase icônica. Na verdade, todo o conto ele é icônico e muito atual, apesar de ser do século XIX. Ela diz assim, que é preciso correr o máximo possível para permanecermos no mesmo lugar. Eu faço analogia com o mercado. O que vocês, como médicos, vivenciam hoje exige muita coragem, porque a concorrência está grande. O mercado, ele muitas vezes ele é ambicioso. O mercado é mau. O mercado é mau. Então você precisa correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar. Imagina crescer, imagina escalar. Imagina faturar mais e trabalhar menos, que é o que todo mundo quer, né? Então, ela vai trazer muitos ensinamentos aí nessa palestra. Não preciso reforçar o quanto a área comercial ela é importante, porque isso já foi dito aqui. Mas imagine vocês uma Ferrari linda, vermelha, com acabamentos perfeitos, com design altamente desejável, mas sem motor. Isso é uma clínica que não tem um departamento comercial, um departamento de vendas, que não tem uma promotora de relacionamento. Eu gosto de chamar assim. Mais do que vendas, a gente promove relacionamento. Então, se você não entendeu que a área de negócios, que a área de vendas é o motor da tua clínica, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Porque ela é fundamental para o futuro do negócio que vocês têm na mão. Porque é isso que vai gerar, gente, a vantagem competitiva. É o que pode diferenciar você de outros médicos colegas. E é isso que a gente tem aplicado aí em tantos negócios. Tá? A área comercial, quando ela é viva, ela traz uma visão mercadológica, porque ela está sempre trazendo insumos dos nossos pacientes. Ela está sempre em contato com a ponta, entendendo os anseios, os desejos, e como disse o Alfredo, entendendo esse comportamento que se modifica tão rapidamente. Vocês são médicos, certo? Vocês precisam estar atualizados. Entender das últimas técnicas, últimas tendências, procedimentos, enfim, tem muitos desafios técnicos a serem resolvidos. E vocês precisam de um profissional que vai estar lá na ponta, também técnico, entendendo dessa modificação do mercado, desse comportamento do paciente, do consumidor, que se movimenta tão rapidamente. Então, essa área comercial, ela traz esses insumos e ela gera sempre novas oportunidades. O que eu faço hoje, eu faço bem, mas o que está pedindo amanhã? O que eu posso fazer melhor? Né? Então, é uma área que tem foco na estratégia, porque ela sempre precisa estar se reinventando. Senão, ela não gera diferenciação. O que gera diferenciação hoje, amanhã já não é mais. Né? Então, gera inovação, tem essa capacidade de reinvenção. E, obviamente, com foco na relação. Não só de paciente e médico, mas esse time, como esse time se relaciona. Vocês não vão dar conta de tudo, né, gente? Isso é uma utopia, tá? E, claro, uma área comercial que trabalha com inteligência, ela usa os dados a seu favor. Não é incomum eu chegar na consultoria, vocês me chamam de assim, Val, eu tô com um problema na minha atração. Eu não tenho paciente. Olha a minha agenda, Val. Eu tenho vários espaços, vários buracos na minha agenda. Eu não estou conseguindo atrair paciente novo. Digo, legal, deixa eu entender como é que está a segmentação da tua base. Que base, Val? Não, os teus pacientes. Vamos puxar aqui os últimos 2, 3, 5 anos? 1 ano? Vamos puxar os de 1 ano. Val, pois é, está meio desorganizado, está ali no sistema. Tem que ver com a minha secretária como é que a gente extrai isso. Gente, é inteligência. Como é que as clínicas sobreviveram em 2020 na pandemia? A grande maioria dos meus clientes faturaram muito mais em 2020. Quebraram recordes, se superaram, porque simplesmente começaram a olhar para suas bases e organizar aqueles dados com inteligência. Qual é o tipo de paciente que eu tenho ali? Como que ele está se relacionando com a gente? Ou como é que a gente está se relacionando com ele? Como é que ele está gastando? Qual é o meu ticket médio? Qual é a taxa de conversão? Quantas vezes ele vem aqui na minha clínica? Tudo isso já está claro para você, certo? Não preciso ficar repetindo aqui.
Isso tudo função da área comercial. Mas será que ela faz a diferença? Eu trouxe um relato de uma cliente minha que eu conheci um ano atrás, aqui no Lapidário. Eu estava dando uma aula no MBA, no MEG, inclusive tem turma logo nova, né? Cadê a Flávia lá? Que tá ainda tem, ainda dá para descrever? Ai, 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 pessoal, corram, tá? Conheci a doutora Jaque no MEG há um ano atrás. E passei a atender ela, então, com a consultoria. E eu quero que vocês ouçam o relato da doutora Jaque. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Jaqueline Maslonek, sou dermatologista em Santa Maria. E eu conheci a Val há mais ou menos um ano. E desde lá eu tive uma transformação na minha clínica, não só na metodologia, mas também em vários processos. E o principal foi criar uma cultura de vendas na clínica. Antes, a gente tinha uma cultura de que o paciente tinha que vir até nós, que o paciente determinava o gasto dele. E depois que a gente começou a implementar processos relacionados à venda, o meu faturamento mais do que dobrou. Então, esses números, eles são reais. A gente, quando começa a ter uma cultura de venda dentro da clínica, a gente consegue melhorar muito o nosso faturamento. E o nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas, mas também aumentar o nosso faturamento. Então, a cultura de vendas dentro da clínica faz toda a diferença em relação à satisfação dos funcionários, satisfação dos pacientes, que eles vão sair mais satisfeitos com os procedimentos, porque a gente vai ter liberdade de oferecer o que realmente eles precisam, sem medo de vender, e vai aumentar o nosso faturamento e vai aumentar o nosso lucro. Então, a venda é um divisor de águas na vida do médico e na vida de uma clínica. E eu vou contar como que a gente chegou lá. A gente já está quase triplicando o faturamento dela. Eu acho que não tem prova maior de que vendas funcionam quando a gente tem um relato desses. Né? Quase que triplicando o faturamento em um ano. E eu não sou guru daqueles que chegam ali e dizem assim, Val, olha só, vamos lá, vamos fechar comigo essa consultoria, porque em 3 meses a gente vai... Não, não é assim. Não é tão simples. A gente precisa entender uma série de contextos, mas é possível. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que é esse beabá da venda. Tá? Esse aqui é um outro caso. Esse aqui é uma pesquisa de NPS. Tá? Quem faz pesquisa de NPS aqui? Não? Ai, meu Deus, uma pessoa me salvou, ainda bem. NPS é para a gente entender o número de promotores da nossa marca, o número de detratores da nossa marca e os neutros. Os promotores são aquelas pessoas que recomendam a nossa clínica, recomendam o médico ou a médica para amigos ou colegas. Então, ela mede satisfação e recomendação. Olha só esse relato dessa paciente, da doutora Débora, lá de Florianópolis, né? Ela concedeu, ela me permitiu mostrar esse relato. Então, esse paciente deu uma nota 10 para ela. E eu perguntei, mas por que você dá a nota 10 para a doutora Débora? E ela coloca, a doutora Débora é extremamente competente, passa segurança na consulta e nos procedimentos, entrega resultados junto com o paciente, mantém a equipe muito bem treinada e motivada, clínica extremamente acolhedora. E aí eu pergunto, mas paciente, Val, falta alguma coisa na clínica? Você sente falta de algo? E olha o que esse paciente responde. Que tal implementar um plano integrado feito para cada paciente, a partir de objetivos de cada paciente visando o longo prazo? Ele pergunta. Como se fosse um planejamento de 5 anos com consultas, exames, procedimentos de acordo com o objetivo de longo prazo de cada paciente. Meu Deus, eu tenho um paciente que está implorando, me cuida, me olha, pensa em mim, chore por mim, como diz aquela música. E a gente ainda tem medo de vender. A gente ainda fica meio assim de oferecer. A gente ainda... Ai, poxa, mas valor alto, né? Vou começar vendendo só aqui. E ele está dizendo, eu quero um plano, eu quero que você cuide de mim. Porque se ele não investir na clínica, ele vai investir em outro lugar.
Mas ele não vai deixar de investir. E hoje, infelizmente, enfim, ou felizmente, mais infelizmente do que felizmente, é bem capaz desse paciente ouvir a blogueira da internet do que está ouvindo o médico. O que o médico está dizendo para ele, promovendo para ele, planejando para ele. É óbvio que isso aqui é o sentimento, nós gostaríamos que todos os nossos pacientes fossem assim. Né? Ele é fora da curva. Mas o que eu quero dizer com esse relato, por que eu trouxe esse recorte, é que tem espaço. Hoje o paciente faz o procedimento hoje e ele já está esperando os procedimentos complementares. Val, o que tu tem para mim amanhã? Tem alguém pensando por ele, porque é tanta escolha, é tanta coisa que a gente tem que pensar. Eu não quero deliberar sobre isso. Eu tenho confiança na minha médica e no meu médico e eu sei que ele está pensando em mim. É assim que ele vê. Então, se eu fecho um procedimento lá com a doutora Jaque, primeiro que chegou, fotografou, já entra para a sala que não tem mesa, para ficar bem próxima desse paciente, vai ter uma apresentação de vários casos de antes, depois, como é que funciona, como é que não funciona. A Val executou seu procedimento. 3 dias depois, na régua de relacionamento, a secretária já diz assim, Val, segue o teu planejamento para o próximo ciclo. Então, nós acabamos a fase 1, a fase 2 é esta. A fase 3 é esta. Vamos deixar agendado já a tua fase 2? Como fica tal mês para você? Como está a sua agenda para essas datas? Uau, está pensando em mim. Mas muitas vezes a gente tem esse, como é que eu faço? Né? E aí eu trouxe para vocês, gente, na apostila que vai ser entregue, um diagnóstico. Como é que a gente faz um bom diagnóstico da minha área comercial? Como é que eu estou no meio disso tudo? Com perguntas, assim, bem provocativas para vocês, tá? A Rainha de Copas, ela está aqui presente em toda a apresentação. E aí eu começo perguntando assim, existe uma pessoa que pensa em vendas o dia todo na clínica de vocês? Chegou na clínica, foi embora, tem alguém pensando em vendas? Levanta o braço lá. Ai, maravilhosas. Foda vocês. Para cá, lá, alguém salva? Poxa, ninguém salva daquele lá. Uma, muito bem. Gente, não vale ser a secretária, não vale ser a recepcionista quando dá tempo. O que elas fazem é um atendimento, é um receptivo, é muito passivo, é muito tá tudo bem, é muito ser comprado, como disse a doutora Jaque. Então, a gente tem que entender que esse profissional tem que pensar em vendas o tempo todo, full time. Não dá para dividir a tarefa do marketing, gente. Marketing é uma coisa, vendas é outra, igual falou o Tiago aqui hoje mais cedo. Tem interface, mas não é a mesma coisa. Primeira pergunta, reflitam. Segunda, essa equipe possui metas e objetivos claros? Ela entende qual é a meta mensal? Quais são os indicadores que ela precisa entregar? Essa meta mensal, como é que eu fatio ela semanalmente? Como é que eu entrego ela diariamente? E depois, essa equipe, como é que ela apresenta esses resultados para vocês? Venda é muito rápida. Piscou, passou o mês, gente. Então, como eu gosto de trabalhar, vou contar aqui para vocês da minha experiência, né? Placar semanal. Toda sexta-feira, ou toda segunda-feira, como queiram, é dia de olhar para indicador. Como é que está a taxa de conversão? Como é que está o número de novos pacientes? Como é que está a taxa de desistências aí dessas consultas? Como é que está a geração de lead? Toda sexta-feira, assim como num jogo, eu recebo o placar dos meus clientes, porque eu preciso entender como é que está esse termômetro. Ah, Val, eu olho a cada 15 dias. Ah, Val, todo final de mês eu faço uma reunião de fechamento. Que legal, só que daí o mês já passou e você perdeu. O mês de novembro já era. Então, tem que ter esse acompanhamento de perto, né, gente? São utilizados esses indicadores de desempenho? Já falamos. Existe uma rotina de acompanhamento da geração de leads? Alfredo falou um monte sobre isso. Como é que a gente qualifica? Como é que a gente olha? Agora vocês já têm a fórmula na mão de vocês. Essa régua de relacionamento possui regras e critérios de abordagem claros. O que é uma régua de relacionamento, gente? A Val ficou interessada por um procedimento, mandou mensagem pelo direct do Instagram. O que
a tua promotora de relacionamento, teu comercial faz com aquele contato? Respondeu, mas o paciente deixou no vácuo. O que ela faz? Qual é o próximo passo? Quantos dias depois eu vou abordar de novo? Que tipo de abordagem é? É um vídeo? É um áudio da doutora, do doutor? É um material rico? Qual é o próximo passo? Só que o que eu mais ouço nas clínicas é: ai, vai um monte de paciente que olha, pergunta valor. Valor. E muita gente ainda fica brava quando ele pergunta qual é o valor. Só que a gente, como consumidor, muitas vezes também faz assim. Mas o que eu faço com aquele contatinho que de alguma forma chegou até mim? Isso que eu só estou falando do Instagram. Qual é essa régua de relacionamento? Qual é a condução que eu tenho desse paciente? Para que ele não perca o interesse em mim. E agende a consulta dele. Taxa de conversão de leads para consultas agendadas. Vocês têm essa taxa de conversão? Levanta o braço quem tem. Tem isso claro. Poucas pessoas. Qual é o número de oportunidades? Gente, venda é matemática. Quantos ovinhos eu tenho na cesta? Quantos realmente vão chocar? Faz sentido para vocês? Existe um sistema de CRM para organizar e acompanhar esses contatos? A Val que mandou mensagem pelo direct. Como é que eu cadastro ela? Onde é que eu deixo ela? Porque agora tem Beauty Black, November Black, tem tantas campanhas. Será que eu não posso reativar a Val, que me deixou no vácuo lá atrás? Dá para fazer algum tipo de trabalho com ela? Bah, Val, não dá, não tem como, porque eu nem cadastrei ela. Nem tenho ela aqui na minha base. Como, gente? Tem sistema para isso, tem ferramenta para isso. Val, não posso investir em tecnologia agora. Planilha de Excel, minha gente. Bora lá. Tem espaço na agenda. Não dá para ter preguiça, né? Porque se a gente não tem medo de vender. Tá? Os dados de desempenho são analisados e compartilhados com a equipe. Como é que é a reunião de vocês com esse time? Ele entende o custo que tem uma clínica, o custo do estudo de vocês, do trabalho de vocês? Qual é o mínimo que ele tem que faturar junto com vocês? Para poder dar conta até do salário dele, né? Mas como é que isso é dividido com a equipe, gente? Então, muitas vezes a gente espera do profissional algo que a gente não sabe nem como cobrar. Então, tem que determinar aqueles indicadores que a gente falou, que é o que vai garantir o resultado, e acompanhar isso de perto, dividindo com o time. Dividindo com o time. Muitas vezes eu me deparo com situações. Eu vou dar o caso aqui de uma ginecologista que trabalha com ginecologia regenerativa. É maravilhosa, inclusive faz um trabalho belíssimo. Temos faturado muito lá na clínica. Mas numa dessas reuniões com a equipe, com o time, num dos treinamentos, eu perguntei o que é ginecologia regenerativa. Cada uma me deu uma resposta diferente. Estão vendendo, que bom, menos mal. Mas cada uma me deu uma resposta diferente. Ou seja, não tem alinhamento nenhum, não tem um discurso estratégico, não tem um gatilho que a gente possa trabalhar. A gente não está entendendo a dor do paciente, porque eu nem sei o significado daquela palavra. Ai, que dor. Que dor que é para o médico isso, né? Estou falando para 1 milhão de seguidores lá no Instagram, mas o meu time não sabe o que é ginecologia regenerativa. Faz sentido? Poxa, Val, mas o time também tem que ir atrás. Tem. 50-50. Vamos até a metade do caminho? Depois deixa ele seguir sozinho. 50-50. Tá? Tem estratégia, gente? Tem follow-up após a primeira consulta? E para as outras consultas? Quantas vezes eu contato ele depois? Porque ele já saiu com o plano na mão. Fase 1, fase 2, fase 3, certo? Sim, né? Como é que eu coloco esse despertador para a minha equipe entender? Opa, tá na hora de contatar a Val de novo. Fazer esse follow-up, ou seja, não existe oportunidade perdida. Até que realmente nós tentemos todas as vezes possíveis. Como é que eu vendo os serviços complementares? Como é que eu promovo isso? A Val veio fazer Ultraformer
foi fazer o Botox, já está com seus 41 anos. Já dá para botar um queixinho aqui na Val. Quem sabe ela já tem que começar a fazer um bioestimulador. Qual é o planejamento para ela? Como é que eu vendo esses serviços complementares para ela? Para que não fique tudo na cadeirinha de vocês quando estiverem frente a frente com a Val. Porque isso precisa vir sendo construído. Pelos conteúdos, para esse misto, essa mescla de marketing com vendas. Tá treinando a equipe de vocês, isso aí não vou nem perguntar, porque eu sei que estão fazendo, né? São 20 indicadores, tá, gente? 20 perguntinhas nesse diagnóstico. E quando terminar aqui, eu quero que vocês me digam que nota vocês se dão, tá? Tem uma reunião comercial a cada 15 dias. Val, não tem como, a minha agenda é muito apertada, eu tenho congresso, eu tenho curso, eu preciso atender meu paciente. Você não tem 30 minutos com o teu colaborador para fazer o alinhamento estratégico? Porque as metas já estão claras, mês a mês, o ano inteiro. 30 minutinhos você não tem para explicar o que é ginecologia regenerativa para o teu colaborador? E ele não cometer essa gafe? Que bom que foi com a consultora. Se você não entende que vendas é estratégico para o teu negócio, repense. Quais são as estratégias de retenção desses clientes? E, claro, como transformar essa retenção em rentabilidade? Não, Val, meus clientes, eles voltam. Sim, voltam, mas vem sempre com aquele miserê. Porque está deixando o dinheiro lá com a outra médica, com o outro médico. Como é que eu aumento? Vendo melhor, como já foi dito aqui nesse palco. O papel do marketing na área comercial é, claro, tem interface com o comercial ou a gente pensa em campanhas lindas, maravilhosas, muito bem postas nas redes sociais, a gente dispara lá para a nossa base, mas não tem alinhamento comercial nenhum, estratégia comercial nenhuma. Nem sequer eu falo com o vendedor da clínica. Ai, que dor, essa dói. Porque eu sei que muitos de vocês já fizeram isso. O papel do marketing, então, ele tem uma interface muito objetiva, muito clara, ele tem que estar muito conectado. Essas campanhas de indicação de pacientes, vocês fazem, certo? Tem programa de indicação? Quem tem programa de indicação, levanta o braço. Opa! A gente sabe que o boca a boca ainda é o melhor marketing, correto? Todo mundo concordam? E por que a gente não faz um programa de indicação? Por que a gente não faz campanhas periódicas? Como que eu meço isso? Ih, caramba, 10 minutos já? Caramba, vou passar rápido aqui. Então, taxa de desistência, plano de remuneração variável, a gente já falou. Teu comercial ele precisa ganhar bem. Preciso ter uma cultura de melhoria contínua para estar sempre um passo à frente. Atendimento comercial humanizado, pensando em necessidade, mas também vendendo desejo. É aqui que eu vou agregar o valor. Tem script? Esses scripts são bem humanizados? Tem emojis? A clínica faz captação de paciente no on e no offline? 0 a 10, qual é a nota que vocês se dão? 6? 7? Alguns insights para desacomodar vocês. Para faturar mais, precisa ter perfil. Eu preciso contratar uma pessoa certa. Eu estou falando aqui de mapa de competência. Eu preciso entender o que eu vou cobrar dessa pessoa em termos de responsabilidades, rotinas, processos e os entregáveis. O que ele precisa entregar. Mas eu tenho competências comportamentais que são da área. E se eu puder destacar uma delas, eu diria que é ambição. Um bom vendedor, ele quer crescer junto contigo. Você precisa remunerar bem. Você precisa pagar bem ele. Mérito. Tá? E competências técnicas. Muitos são demitidos pelas comportamentais. Escolha uma pessoa de boa comunicação, que goste de se relacionar com pessoas e que sejam, acima de tudo, ambiciosas. Montei minha área comercial, por onde é que eu começo, Val? Eu preciso entender meu portfólio. Quais são os produtos e serviços que tem na prateleira de vocês? Qual é o produto de entrada? Qual é o serviço de entrada? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Porque eu tenho que ter uma esteira de produtos. Val, mas o meu atendimento não é tudo igual para todo mundo. É muito individualizado. Mesmo assim, você precisa entender o que rentabiliza mais. Qual é o que te traz
maior número de oportunidades. Tem que estar nessa esteira e tem que estar claro para o comercial. Tem que ter treinamento. Esse comercial tem que entender como é que você se diferencia da manada. Ele não pode ter dúvida na hora que alguém perguntar para ele por que esse especial está ali. O que vocês têm que o outro não tem. Tem que ter um catálogo atualizado. Tem um portfólio bom na mão, pessoa contratada, portfólio em mãos, processo. É o que vai garantir a execução disso tudo. Então, pensar nesse design do funil de vendas que foi passado aqui. Onde ele começa, onde ele termina. Construir as minhas réguas de relacionamento com os tempos e movimentos. Não só para as campanhas lindas que vocês fazem, mas para as rotinas. Interfaces, gente, com marketing, atendimento e gestão. Todo time precisa vender. Todo mundo vende o tempo todo. Essa é a cultura comercial. Quais são os entregáveis? Os placares semanais, os indicadores, os planos de ação, as reuniões de follow-up, metas quantitativas e qualitativas. O que aconteceria hoje se vocês pudessem aumentar 30% o faturamento de vocês? A receita de vocês, aliás, não é nem faturamento, é lucratividade. Quando eu implemento uma área comercial matadora, de cara eu vou aumentar em 30% a rentabilidade, a lucratividade de vocês. Parece bom isso? Essa história é boa? Me parece bem boa. Você atua hoje com a tua capacidade máxima? Já conseguiu sair do convênio? Já? Estamos no processo. Depois, o crescimento da marca. Eu tenho que olhar, então, para essa capacidade de atendimento, entendendo que a área comercial é motor. Como é que está essa marca? Os pacientes te recomendam, a gente tem que medir isso. Porque o comercial depende disso, dessa reputação que é construída lá no topo do funil. Lá pelo marketing e depois lá no final, para a gente entender como é que recomenda ou não. Já está atuando com valor agregado? Tem espaço para crescer nas redes sociais? Todo mundo está levando um choque de realidade hoje. Né? Abordagem ágil de marketing, os resultados das campanhas são satisfatórios? Consegue trabalhar com essa inteligência? Então, essa é a cultura de vendas, é isso que a gente implementa, onde eu tenho objetivo estratégico claro, processos comerciais claros, pessoas certas nos lugares certos. E tudo isso vai permear, né? Tudo que permeia tudo isso é a cultura. É a tua secretária, é a tua recepcionista, é o porteiro do prédio entendendo que a gente vende o tempo todo sem parar. E não tem problema de falar de vendas. Val, meu Deus, como é que eu faço? Por onde é que eu começo? Planejamento estratégico. A gente está no mês maravilhoso, até um pouquinho atrasado, para definir 3 objetivos estratégicos aqui para o ano seguinte. Eu trouxe 2 como exemplo. O exemplo que eu trouxe é aumentar o faturamento de 300k para 500 em um ano. 200 por mês, bom, né? Faturo $500 mil por mês, até o final do ano, de 300 para 500 é bem tranquilo, certo? Esse é o objetivo. Segundo objetivo, tornar a marca reconhecida e valorizada. Lá em Santa Catarina, eu coloquei só como exemplo. Eu tenho resultados que são chaves para que isso aconteça. Sair do convênio até abril de 2025. Aumentar o número de novos pacientes de X para Y em tanto tempo. Melhorar a taxa de conversão de cirurgias e procedimentos de X para Y em tanto tempo. Ou seja, eu preciso fatiar esse objetivo com pequenos não, né? Pode ser grandes resultados que são chaves. Depois disso, gente, eu vou seguir para um plano de ação. Eu vou pegar cada objetivo que nós colocamos aqui, tá? E eu vou abrir em plano de ação. O que nós faremos? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Por que vai fazer? Quem vai fazer? Como vai fazer? Mês a mês. E é isso que a gente vai discutir naquela reunião a cada 15 dias. Quão perto nós estamos desse objetivo ou não? A gente está conseguindo evoluir mês após mês ou não? Tá? E aí, gente, é isso aqui que a gente quer. A gente quer vender melhor, olhando para o que eu já tenho.
gerando novas oportunidades. Eu quero vender mais, eu quero vender primeiro e vender sempre. É isso que a gente quer. Faz sentido para vocês? Acabou o meu tempo, provavelmente. Quero deixar aqui para vocês o meu contato, We Are Consultoria. Pode me mandar um direct lá e me manda uma pergunta. Se essa pergunta for interessante, eu dou 1 horinha de diagnóstico para vocês. Dou 1 hora do meu tempo, que é aquilo que eu tenho de mais precioso para vocês. 1 hora.